Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Desmistificando Day Trade. Hoje eu quero poder ensinar para vocês 4 coisas muito importantes para você operar no Day Trade. Quero fazer um aulão hoje com vocês para que vocês possam virar a chave no Day Trade, ou seja, mudar a mentalidade, conseguir enxergar o gráfico, a leitura de preço de uma forma diferente. O que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, pessoal, é tão importante que você precisa aprender isso antes de querer utilizar qualquer indicador no seu gráfico. Você precisa aprender o que eu vou ensinar hoje aqui antes de você ir operar com o seu próprio dinheiro na conta real. Você precisa aprender o que eu vou ensinar hoje nesse aulão. Por quê? Porque é o Price Action junto com análise técnica e é conhecimento que todo trader precisa ter. Todo trader precisa ter. Então, se você não sabe o que eu vou ensinar hoje aqui, você precisa aprender. Porque você não vai conseguir ser consistente, você não vai conseguir ler o preço, você não vai conseguir entender a obrigação e a movimentação do preço se você não sabe o que eu vou ensinar hoje aqui. Então, quero pedir para você acompanhar esta aula e não só acompanhar, mas estudar. Depois que eu ensinar, você vai praticar isso no seu gráfico. Se você quer viver de day trade, se você quer mudar a sua vida com day trade, você tem que ter compromisso com day trade, você tem que ter compromisso em estudar. Se você não estudar, como que você vai vencer o mercado, certo? O mercado ele não é para amadores, ele é para profissionais. E para você ser um profissional no day trade, exige estudo, exige dedicação. Você precisa estudar. As pessoas querem ganhar dinheiro no day trade, elas querem acertar as suas operações, mas elas não estudam, elas não tiram tempo para estudar, elas não tiram tempo para analisar o gráfico. Então eu hoje quero poder contribuir com essa aula, poder te ajudar a abrir a sua mente a respeito do que eu vou ensinar aqui. E eu tenho certeza que se você aprender o que eu vou ensinar nessa aula, muitas coisas vão mudar nas suas operações, a sua visão ela vai mudar, o seu comportamento vai mudar e você também vai conseguir ter paciência. Sabe por que muitas pessoas não têm paciência na frente do gráfico? Porque elas não sabem ler o preço. Se você não sabe ler o preço, você fica impaciente, porque você quer tomar decisões em qualquer lugar, em qualquer região, em qualquer momento. Quando você sabe ler o preço, quando você trabalha com a expectativa do preço, ou seja, quando você entende o price action, você não fica impaciente, ansioso na frente do gráfico. Por quê? Porque você consegue enxergar a leitura do preço e você vai aguardar o preço demonstrar aquilo que você espera, a expectativa da qual você já criou para o preço, certo? Então, quando você não sabe o price action, análise técnica, você fica ansioso, você fica impaciente, você acaba tomando decisões precipitadas. Então, o que eu vou ensinar hoje aqui para vocês é para te ajudar a ter paciência, é para te ajudar a aprender a ler o preço e é para mudar a sua mentalidade. Porque o que eu vou ensinar aqui, pessoal, muitas pessoas não ensinam e muitas pessoas, quando ensinam, estão cobrando para ensinar. E eu vou transmitir esse conteúdo de graça para vocês hoje. E a única coisa que eu peço para vocês é um like para fortalecer o canal e se inscrever caso você goste de receber conteúdo de day trade. Então vamos para a tela do meu gráfico. Ali, como que eu vou ensinar? Primeiro nós vamos para a teoria, vou ensinar na teoria, vou desenhar o que o preço faz e depois nós vamos para a prática, nós vamos ver que se de fato o preço ele cumpre aquilo que eu estou ensinando ou não, ok? Então fica comigo até o final e vamos aprender, vamos estudar, vamos conhecer mais o preço, porque este é o propósito desse canal, desmistificar assuntos relacionados ao day trade. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. O que eu vou ensinar para vocês hoje aqui é 4 obrigações que o preço ele tende a fazer quando ele está em movimento, certo? Aqui nós estamos com um gráfico, certo? Primeiro eu vou ensinar aqui em cima e depois eu vou mostrar para vocês como que acontece na prática o que vai ser ensinado. Essa é uma aula muito importante porque você pode mudar a sua visão e a sua maneira de se comportar
na frente do gráfico, porque você vai entender o que o preço está fazendo, quais são as obrigações do preço. Então, eu vou ensinar 4 obrigações do preço aqui para vocês. 4 obrigações. Vai ter uma quinta também, que ela é necessária ser ensinada, mas as principais são as 4 obrigações que o preço tende a fazer todos os dias. O preço faz isso todos os dias, e se você aprender isso, eu tenho certeza que você não vai ficar mais ansioso, e se você ficar, você vai ficar bem pouco ansioso, e você vai conseguir ler o preço com mais facilidade e pegar boas operações, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como que funciona essas 4 obrigações. Não sei se você já sabe, mas se você ainda não sabe, o preço, ele se move em tendência, certo? Tendência de alta, certo? E tendência de baixa ou lateral. Então o preço ele se move em tendência de alta, em tendência de baixa, e ele se forma lateral, e ele anda também lateral. Então ele tem 3 tendências: para cima, para baixo e lateral, certo? O que faz o preço se mover nessas tendências? O que faz ele se mover nessas tendências? A obrigação dele. Ou seja, o preço ele tem obrigações. Para ele subir, ele tem certas obrigações. Para ele subir. Para ele descer, ele tem certas obrigações. E para ele andar lateral, ele também tem certas obrigações. Eu não vou entrar no mérito aqui de todas as obrigações do preço, mas vou ensinar essas 4 obrigações principais que você precisa aprender. A primeira obrigação vamos lá, o preço, ele iniciou uma tendência, certo? Iniciou uma tendência, até que o preço deixa um topo. Preste atenção nisso, até que o preço, ele deixa um topo. Uma vez que o preço, ele deixa um topo, ele vai corrigir, certo? Essa correção nós chamamos de pullback. Vamos dar um exemplo aqui que o preço deixou um topo e ele corrigiu e veio nesse fundo. Primeira obrigação do preço que eu quero ensinar para vocês. Sempre que o preço ele busca o fundo, a obrigação dele é romper fundo. Se o preço não rompe fundo, se o preço não rompe fundo, ele vai buscar topo. Se o preço não rompe fundo, ele vai buscar topo. E se o preço não rompe topo, ele vai buscar fundo. E é aí que inicia uma lateralização. Topo, fundo. Topo, fundo. Certo? Então, aprenda isso, guarda isso. Se o preço não rompe fundo, ele busca topo. Se o preço não rompe topo, ele busca fundo. Se o preço não rompe fundo, ele busca topo. Aprendeu isso? Se o preço não rompe fundo, ele vai buscar o topo. Por quê? Porque ele faz um fundo duplo. Se ele não rompe topo, ele vai buscar o fundo. Aprenda isso. Eu vou te ensinar agora antes dele buscar o fundo e antes dele buscar o topo. Então veja bem. Topo, fundo. Não rompeu fundo, certo? A obrigação do preço não é buscar topo agora? É buscar topo, certo? Mas antes do preço ir buscar topo, quando ele não rompe fundo, antes dele ir buscar o topo, ele tem que superar o pullback dessa pernada. Então, para que o preço, olha aí, entenda isso, para que o preço chegue no topo, ele tem que superar o pullback dessa pernada, porque aqui é uma pernada, certo? Por quê? Porque antes dele, se ele não romper o fundo, a obrigação é buscar topo. Só que antes dele buscar o topo, ele pode fazer um pullback e vir romper o fundo. Conseguiu enxergar esse padrão? Conseguiu enxergar esse padrão? Então, antes dele buscar topo, a obrigação principal é buscar topo, porque não rompeu o fundo. Só que ele só vai buscar o topo se ele superar o pullback dessa pernada. Aí ele vem e busca topo, certo? Então, olha que interessante, buscou o topo. Vamos supor que ele buscou o topo. Se ele não rompe o topo, ele vai vir buscar o fundo. Mas antes dele buscar o fundo, para ele buscar o fundo, ele tem que superar o pullback dessa pernada aqui. Por quê? Porque ele pode fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ele pode fazer um pivô de alta.
Eu quero que vocês entendam isso que vocês vão virar, vocês vão mudar a sua mente a respeito do day trade. Então vamos lá, por exemplo, de novo, ó, topo, fundo. Se não rompe fundo, o preço vai buscar topo. Só que para ele buscar o topo, ele tem que superar a primeira metade dessa pernada aqui, certo? A metade dessa pernada, que é 50% dessa pernada. Se ele supera isso aqui, ele vai buscar o topo. Se ele não supera, aí ele vem para romper fundo. Ó, quando o preço rompe fundo, a expectativa é que o preço deixe um topo mais baixo do que o topo anterior. Olha para vocês verem. É aí que forma o terceiro toque de uma linha de tendência. Ó, quando o preço rompe fundo, expectativa de topo mais baixo. É aqui que você vende, é aqui que você se prepara para vender. Sempre quando o preço rompe fundo, expectativa de topo mais baixo. Vai criar a expectativa. Então você vai ficar na expectativa que o preço vai deixar um topo mais baixo para você entrar vendido. Certo? Agora vamos para esse exemplo aqui, ó. O preço veio, não rompe fundo, certo? E não parou aqui conforme parou aqui. Ele veio e buscou o topo. Chega aqui no topo, ele não rompe topo. Se ele não rompe topo, a obrigação dele é o quê? Buscar fundo. Só que para ele chegar no fundo, ele tem que superar primeiro a 50% dessa pernada, porque ele pode fazer isso aqui, ó. Certo? Uma vez que ele fez isso aqui, ele rompeu o topo. Quando o preço rompe topo, a expectativa é dele deixar um fundo mais alto, formando o terceiro toque de uma linha de tendência e você entra comprado. Então eu já ensinei 4 coisas aqui para você, não sei se você conseguiu observar. O que eu ensinei? Se o preço não rompe topo, ele busca fundo. Se o preço não rompe fundo, ele busca topo. Então, 2 obrigações, ó. Se o preço não rompe topo, ele busca fundo. Primeira obrigação. Se ele não rompe fundo, ele busca topo. Segunda obrigação. Só que antes dele romper o topo, antes dele buscar o fundo, ele tem que superar a 50% da pernada para então buscar o fundo. Se ele parar na 50%, ele vai romper o topo. Terceira obrigação, certo? Terceira obrigação. Se ele não rompe fundo e vai buscar topo, antes dele buscar topo, ele tem que superar a metade dessa pernada aqui, certo? Se ele não superar, ele vai buscar o fundo. Se ele romper o fundo, expectativa de topo mais baixo. Se você entender isso, você não vai ser mais pego de surpresa no preço. Por quê? Porque se o preço faz esse movimento aqui e começa a fazer um pullback para romper o fundo, você vai criar um alerta. Opa, o preço tem que romper fundo. Para ele fazer isso aqui, ó. Certo? Se ele chega no fundo e não rompe o fundo, você tem 2 possibilidades. A primeira, o preço parar aqui na metade. E a segunda é ele buscar topo. Certo? Então você vai ficar esperto. Se o preço parar aqui, você vai entrar vendido porque ele vai vir romper fundo. Se ele romper o fundo, você vai criar agora uma nova expectativa. Qual a expectativa? Dele deixar um topo mais baixo. Uma vez que ele deixou um topo mais baixo, você vai entrar vendido aqui para ele continuar rompendo o fundo, certo? Certo? Só que se ele não parar nessa região, ele vai vir buscar o topo. Qual que é a obrigação dele? Romper o topo. Se ele não rompe topo, ele vai vir buscar o fundo. Mas para ele vir buscar o fundo, ele tem que superar a 50% dessa pernada. Se ele parar na 50% da pernada, ele vai ir para romper topo. Quando ele rompe topo, ele cria a expectativa de um fundo mais alto. Conseguiu pegar? Então, ó, se o preço não romper fundo, ele busca o topo, certo? Se o preço não romper fundo, ele busca o topo, ok? Ele busca o topo. Se o preço não romper o topo, ele busca o fundo.
Ó, primeira obrigação. Segunda obrigação. Se o preço não romper fundo, ele busca topo. Se o preço não romper topo, ele busca fundo. Por quê? Porque ele tem que romper topo ou fundo para continuar o movimento, que é tendência que nós já aprendeu, certo? Agora vamos lá. Antes dele buscar o topo ou o fundo, ele tem que superar a região de 50% de Fibonacci. Fibonacci. Eu não sei se você conseguiu pegar aí, mas eu estou ensinando para vocês aqui 4 obrigações. Se o preço não rompe fundo, ele busca topo, primeira obrigação. Se o preço não romper topo, ele busca fundo, segunda obrigação. Antes dele buscar topo, ele tem que romper 50% da pernada de Fibo. E antes dele buscar, terceira obrigação, e antes dele buscar fundo, ele tem que superar a região de 50% daquela pernada que ele deu, certo? Então foram 4 obrigações. Agora a pergunta é, por que tem essas obrigações? Porque para que o preço se mova em tendência, ele precisa cumprir essas obrigações, certo? Então, ó, vamos só analisar aqui a tendência do preço, ó. Ó, preço deixou um topo, certo? Para ele buscar o fundo, ele tem que superar 50% dessa pernada aqui. Vamos supor que ele parou na 50%. Rompeu o topo. Quando o preço rompe topo, expectativa dele deixar um fundo mais alto do que esse fundo aqui, ó, certo? Aí ele parou nesse topo, não rompeu o topo. O que ele vai fazer? Vai vir buscar o fundo, mas antes dele buscar o fundo, ele tem que superar essa região de 50%, porque ele pode fazer um pivô de alta aqui. Se ele não fizer esse pivô de alta, ele vai vir buscar o fundo e tem que romper o fundo. Se ele não romper o fundo, ele vai buscar topo, mas antes dele buscar topo, ele tem que superar essa região de 50% dessa pernada aqui, porque se ele não superar isso aqui, ele vai vir romper o fundo. Se ele romper o fundo, a expectativa é dele deixar um topo mais baixo para continuar a tendência, ok? Eu espero que você tenha entendido e agora eu vou te mostrar isso lá no preço para você ver como que isso aqui acontece. Ó, vamos para o preço. Deixa eu apagar essa linha aqui e essa linha aqui. Vamos pegar esse dia aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui para você ver, ó. Vamos lá. O preço começou aqui hoje, certo? Deixou um topo. Deixou um topo, certo? Qual que era a obrigação dele aqui agora? Vir buscar o fundo. Só que antes dele buscar o fundo, ele tem que superar essa região de 50%. Então ele poderia parar aqui e subir. Você viu que ele parou aqui e subiu um pouquinho? Certo? Subiu um pouquinho e veio, rompeu o fundo. Quando o preço rompe fundo, o que a gente aprendeu? A expectativa é dele deixar um topo mais baixo. Então o preço rompeu o fundo, ó, e deixou um topo mais baixo do que esse topo, certo? Qual que era a obrigação do preço aqui agora? Vim buscar o fundo, mas para ele chegar nesse fundo, ele tem que superar essa região de 50%. Então aqui ele não superou, certo? E veio e rompeu topo. Quando o preço rompe topo, a expectativa... Deixa eu dar um zoom aqui. Aí, ó. Pronto. Ó. Veio, rompeu o fundo. Se ele rompeu esse fundo aqui, ó, a expectativa é dele deixar um topo mais baixo, deixou um topo mais baixo. Quando ele deixou esse topo aqui, a obrigação dele era vir buscar o fundo, certo? Só que antes dele chegar no fundo, ele tem que superar essa região de 50%. Então ele não superou, ele parou aqui na região de 50% dessa pernada aqui, que é 50% dessa pernada, ó, metade aqui e metade aqui, certo? Ele parou aqui e veio e foi para buscar romper topo, certo? Ó, chegou no topo aqui, como a gente aprendeu, não rompeu o topo, então ele tem que vir buscar o fundo. Mas antes dele buscar o fundo, ele tem que superar 50% dessa pernada. O que ele fez? Ele não superou, ele parou na 50% e veio e rompeu
o topo. Quando ele rompe o topo, a expectativa é de deixar um fundo mais alto. Deixou um fundo mais alto aqui? Deixou. Não deixou? Ó, veio, aqui é um fundo, certo? Aqui é um fundo. E ele tentou ir buscar o topo. Mas antes dele buscar o topo, ele tem que superar a 50% dessa pernada aqui. Sempre ele vai se movimentar assim, pessoal. Sempre, sempre assim, ó. 50% vai, 50% vai, 50%, ou 50% dessa, ou 50% dessa, ou 50% dessa. Ele sempre vai trabalhar com 50%, ok? Então ele veio, parou na 50%, não buscou o topo, certo? E veio e rompeu o fundo. Quando ele rompeu o fundo, a expectativa é de deixar um topo mais baixo. Deixou um topinho mais baixo, veio aqui, não rompeu o fundo, buscou topo. Ó, não foi um falso rompimento de topo, veio aqui, deixou um pullback, tentou romper topo, não conseguiu e veio romper fundo. Você tá vendo que o preço ele se movimenta assim? Dá um zoom aqui. Ó. Ele se movimenta assim, tanto no movimento maior como no movimento menor. Então veja bem, ó, eu vou parar de riscar esse movimento menor, eu vou riscar o movimento maior. Ó, topo era para vir buscar o fundo aqui, por causa daquela pernada ali de baixa. Só que ele não superou a 50%, então ele foi e buscou o topo, certo? Buscou o topo. Rompeu o topo. Quando ele rompe o topo, a expectativa é de deixar um fundo mais alto. Esse fundo é relevante. Qual que é o próximo fundo relevante? Esse aqui, ó. Deixou um fundo mais alto. Daqui ele tinha que ir buscar topo. Não conseguiu buscar topo. Parou na região de 50% dessa pernada aqui. E veio para romper fundo. Ó. Se não rompe topo, vem tentar romper fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Pode ver que ele não rompeu o fundo. Se ele não rompeu o fundo, ele vai buscar o topo. Ele veio buscar o topo, mas antes dele buscar o topo, ele tem que superar a região de 50% aqui. Superou e buscou o topo, tá vendo? Ó, não rompeu o topo, ele vai vir buscar o fundo. Só que antes dele buscar o fundo, ele tem que superar a região de 50% dessa perna aqui. Superou e buscou o fundo. Não buscou o fundo aqui, ó. Quando ele rompe o fundo, a expectativa é dele deixar um topo mais baixo, ó. Deixou um topo mais baixo do que esse topo aqui, certo? Então aqui é venda, ok? Aqui é venda. Quem sabe da obrigação do preço entrou vendido aqui. Até porque testou essa região que foi rompida. Quando você entra vendido aqui, o que o preço tem que fazer? Tem que buscar o fundo, mas antes dele buscar o fundo, ele tem que superar essa região de 50%. Então ele veio, ó, quase chegou próximo ao fundo, parou na 61 de Fibo e aí fez o quê? Foi romper topo. Rompeu o topo, expectativa de deixar um fundo mais alto, ó, deixou um fundo mais alto. Quando ele deixa esse fundo mais alto, a obrigação dele é buscar o topo para continuar a tendência. Mas antes dele buscar o topo, ele tem que superar a região de 50% dessa perda aqui. O que ele fez? Não superou, ele parou aqui, ó, tá vendo? Parou na 50% e veio para tentar romper o fundo, mas antes dele romper o fundo, ele tem que superar 50% dessa perna aqui. O que ele fez? Parou na 50% dessa perna aqui, ó. Quando ele para aqui, ele tem que buscar o topo, mas antes dele buscar o topo, ele tem que superar 50%. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou querendo ensinar para vocês. Isso é price action, pessoal. Isso é price action. Se o preço se move em tendência, ele tem certas obrigações para continuar a tendência. Quais são as obrigações? Rompimento de topo, para deixar topos mais altos e fundos mais altos, certo? Para continuar uma tendência de alta. Se ele não quer mais subir, ele vai procurar descer. E para ele descer, o que ele tem que fazer? Tem que romper fundo, para que deixe topos mais, topos mais baixos, ó, e fundos mais baixos. Essa é a obrigação do preço. E você sempre vai ver ele trabalhando na região de 50%. Antes dele buscar o fundo, ele tem que superar a região de 50%, certo? E antes dele buscar o topo aqui, ó, ele tem que superar a região de 50%. Por quê? Porque se ele não superar a região de 50%, ele vai descer, certo? E se ele não superar a região de 50% numa alta, ele vai subir, ok? Então, isso é o price action. Essa é a obrigação do preço. Então, sempre quando você for ler o preço, você leia o preço da seguinte forma. O preço abriu aqui. Tá descendo, 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 descendo. Parou. Ele parou aqui. Para ele voltar aqui, aonde ele começou, ele tem que superar a região de 50%, certo?
Se ele superar essa região de 50%, ele vai vir buscar o topo. Se ele não superar, ele vai despencar, certo? E vai romper fundo. Se ele romper esse fundo, cria-se uma expectativa dele deixar um topo mais baixo para ele continuar o movimento. Quando ele deixa esse topo mais baixo, para ele chegar no fundo, ele tem que superar a região de 50% dessa pernada aqui, porque ele pode fazer isso aqui, entendeu? Se ele não fizer isso aqui, aí ele vai vir e vai romper o fundo e vai continuar o movimento. Você sempre precisa entender uma coisa: se você entra vendido aqui, o seu ponto A de saída é aqui, na região de 50%, certo? Se você entra comprado aqui, o seu ponto A é na região de 50%, o ponto B aqui e o ponto C aqui, ok? Isso eu ensino na aula do meu curso, no meu curso de Desmistificando Day Trade. Por quê? Porque as pessoas elas entram vendido aqui, por exemplo, já pensando que o preço vai lá embaixo, esquece que o preço também tem a obrigação de parar aqui para formar um pivô de alta, certo? E na queda, a mesma coisa. Na queda, a mesma coisa. Se você entra vendido aqui, por exemplo, na alta, se você entra comprado aqui, ó, por exemplo, o preço pode parar aqui porque ele pode fazer um pivô de baixa aqui. Então as pessoas às vezes compram aqui, fecha o olho pensando que o preço vai vir buscar o topo. Só que antes dele buscar o topo, ele tem que superar a região de 50%. Antes dele buscar o fundo, ele tem que superar a região de 50%. Superou, ele busca o fundo. A obrigação é romper fundo, ok? Então, eu espero que você tenha aprendido sobre essas 4 obrigações do preço. Se o preço não rompe topo, ó, se o preço não rompe fundo, tá vendo aqui, ó? Não rompeu o fundo, vai buscar o topo, ó, buscou o topo. Não rompeu o topo, ele vai buscar o fundo. Rompeu o fundo. Então, se o preço não rompe fundo, busca topo. Se o preço não rompe topo, ele busca fundo. Se o preço rompe fundo, cria a expectativa de um topo mais baixo, certo? Cria a expectativa de um topo mais baixo. Se o preço rompe topo, cria a expectativa de um fundo mais alto. Sempre você vai pensar dessa forma. Ó, rompeu o topo aqui, não rompeu? Ó, rompeu esse topo aqui, não rompeu esse topo? O preço não deixou um fundo mais alto do que esse fundo, certo? Não deixou? Por causa da obrigação do preço. Se ele rompe topo, a expectativa é de deixar um fundo mais alto. Você só espera o preço voltar e aguardar a região em que ele vai deixar um fundo mais alto. Se o preço rompe fundo, ó, rompeu esse fundo aqui, não rompeu? Não rompeu esse fundo? A expectativa é que ele deixe um topo mais baixo do que o topo anterior, ok? Se o preço rompe fundo, topo, expectativa de topo mais baixo. Se o preço rompe topo, expectativa de fundo mais alto. Se o preço não rompe topo, ele busca fundo. Se o preço não rompe fundo, ele busca topo. E assim ele lateraliza. Ou ele entra em tendência. Então, guarda isso aí. O preço ele vai iniciar uma tendência quando ele rompe fundo, quando ele rompe topo. O preço vai iniciar uma tendência de alta quando ele rompe topo. O preço vai iniciar uma tendência de baixa quando ele rompe fundo. E o preço vai lateralizar quando ele não rompe nem topo e nem fundo. Quando ele busca fundo e busca topo, busca fundo e busca topo. Ok? Por quê? Por causa da obrigação do preço. Eu espero que você tenha entendido, tá bom? Pessoal, estude, estude. Talvez vai ser um pouco difícil de você conseguir absorver esse conteúdo, porque é um conteúdo muito extenso, certo? Eu estou apenas falando aqui sobre 4 obrigações, só que tem muito mais obrigações do preço que você precisa aprender e você precisa estudar. Estude, se dedique a estudar, se dedique a aprender, ok? Tudo que eu estou ensinando aqui é o price action, é a obrigação do preço. E se você estudar isso aqui, você vai ficar bom e você vai conseguir vencer no day trade, tá bom? Não deixe de deixar o like para fortalecer o canal e se inscrever caso você goste de aprender sobre day trade. Até o próximo vídeo.